Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Corinthians, vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá. Jogo muito pegado, com poucas chances, mas que o Corinthians saiu com a vitória por 1 a 0, vitória importantíssima nessa briga contra o rebaixamento, né? Então vamos lá, só antes de tudo soltar aí a intro. Bom, antes de aprofundar aqui na análise, vamos falar como é que foi o gol da partida, né? Basicamente, em uma cobrança de pênalti, uma jogada que o Thales Magno vai para cima da marcação, para cima do Marlon, ex-Ponte Preta, ex-Corinthians, inclusive. Ele pedala para o meio, corta para o fundo. No momento que o Marlon dá o bote, ele coloca a bola na frente, e o juiz dá pênalti. Eu acho que pode ser discutido esse pênalti, mas na minha visão é pênalti, beleza? Teria que dar um zoom muito grande para ver se não teve contato. Mas o Marlon erra o bote, não acerta na bola. O Thales, se não tocou, fingiu muito bem. Mas eu acho que foi pênalti, tá bom? E aí o Memphis bateu muito bem, tirou do Walter e fez o gol da partida. Aprofundando aqui na análise do jogo, eu não gostei muito da partida, não. Eu já adianto que esse Cuiabá vai ser rebaixado, porque é um time que não conseguiu nem gerar volume de jogo, não conseguiu impor pressão, não conseguiu fazer nada, cara. E isso daqui, e aí é um demérito do Corinthians, né? Hoje, Cuiabá e Corinthians é um confronto direto contra o rebaixamento. Porém, o momento do Cuiabá é muito ruim. Depois que o Daverson, que já estava afastado e tal no Cuiabá, foi embora, parece que o time piorou. Eu acho que é quase certeza que vai ser rebaixado. O Atlético Goianiense, certeza. Mas o Cuiabá entra nessa lista, tá bom? Eu tinha muita certeza do Vitória, mas o Vitória embalou uma vitória contra o Bragantino, uma vitória contra o Fluminense e deu um salto bacana, né? Enfim. Destaques do lado do Cuiabá na partida? Porra, é difícil, cara. Eu não gostei de nenhum, tá bom? O Pita não conseguiu fazer o que normalmente faz. É o que fez ele chegar na seleção paraguaia, mas não vive um bom momento, não tá fazendo muitos gols. O Cleison talvez seja o que mais tentou criar jogadas, mas não fez nada demais. O Lucas Fernandes eu gosto, eu lembro dele, acho que no São Paulo. É um cara que finaliza bem de fora da área, mas não conseguiu pegar o protagonismo que poderia ter nesse Cuiabá. São dois laterais interessantes, tanto o Ramon, ex-Flamengo, quanto o Matheus Alexandre, que era um jogador mais ofensivo, virou lateral. É, mas enfim, não tem nenhum muito destaque nesse time do Cuiabá. Não é um time fraco não, tá? Porque a linha de defesa é interessante, com o Matheus Alexandre, o Ramon e o Bruno Alves e o Marlon é uma dupla interessante pro Cuiabá. O Walter é um bom goleiro, torcedor do Corinthians tem propriedade pra falar disso daí, é ex-Corinthians, né? Sempre foi um reserva à altura do Cássio. Não o suficiente para bancar o Cássio, né? Em alguns momentos até aconteceu isso. Mas o Walter sempre cumpriu com o papel dele no Corinthians. É muito bom goleiro. O Fernando Sobral, não achei que fez um bom jogo, tá bom? Fernando Sobral e Ceará tá bom, também, né? Enfim. Entraram ainda o Max para fazer esse meio de campo, né? Até tentou uma finalização ou outra, mas nada muito perigoso. O Eliel pela ponta também nada demais. O Raylan na lateral direita também nada demais. E o Denilson no meio de campo também nada demais. Então, nenhuma mudança surtiu muito efeito. Do lado do Corinthians, um Corinthians que o Yuri Alberto não jogou, né? Não sei se ele estava suspenso ou realmente era pensando um pouquinho nessa volta contra o Racing, que vai ser um jogo muito difícil na quinta-feira, né? É, Enfim, eu acho que devia estar suspenso, porque nem estava relacionado, né, cara? E devia estar suspenso. Enfim, o Hugo não foi muito exigido. A dupla de zaga foi bem, tanto o Kaká quanto o Félix Torres. O Félix Torres ganha nessa oportunidade, né? Normalmente fica no banco do André Ramalho, que entrou depois no lugar do Kaká. As laterais com o Mateuzinho e o Bidu também não participaram tanto do meio para frente. O Alex Santana e o Raniel e o Bidon tiveram a oportunidade de começar o jogo. Esse elenco do Corinthians é muito bom, tá? Nunca que é time para ser rebaixado. É um time que se reforçou muito bem, foi trazendo excelentes jogadores. E eu não acho que vai cair, é porque realmente não faz um bom campeonato. Mas para a temporada que vem, eu acho que é um Corinthians que promete se segurar a maioria desses jogadores, porque é um time muito interessante, cara. O time titular é bom e ainda tem reservas que deixam em um nível alto o time. Então o Bidon é muito bom jogador, por mais que não tenha conseguido fazer uma grande atuação. O Ranieri foi discreto também, o Alex Santana discreto também. O Coronado, se eu não me engano, o passe pro Thales Magno e pro X1 em geral, o pênalti do gol foi um passe do Coronado, então importante nesse sentido.
E que nem eu já destaquei aqui no canal, em um jogo em que o adversário tá fechadinho lá atrás, tanto o Coronado quanto o Garro não se adaptam a essas situações, porque são caras que buscam um passe diferenciado. No momento em que o Cuiabá tá em desespero, precisa da vitória, sobe um pouquinho as linhas, o Coronado acha esse excelente passe pro Thales Magno ir nas costas da defesa. Então, em um jogo mais aberto, tanto o Coronado quanto o Garro são espetaculares. Em jogos em que o adversário joga mais fechadinho, são jogadores que forçam muitas posses, muitos passes que fazem com que o time perca a posse, né? Enfim, nesse cenário, sim, o Coronado foi muito bem. No ataque, o Thales Magno, pra mim, foi o craque da partida, tá bom? Já vou adiantar aqui. Achei que fez um grande jogo. O Thales, eu diria que do Corinthians é o jogador que tem maior capacidade do drible, da velocidade, e é peça importantíssima do time. E se tirar o Thales, quem que é o cara que pode gerar os dribles? Porque, assim, o Depay tem esse repertório, mas não tem a velocidade do Thales. Ah, o Garro não tem essa característica, o Romero não tem a habilidade do Thales, o Carrillo não tem mais essa velocidade também, o Pedro Henrique não tem a qualidade do Thales, talvez tenha a velocidade, a qualidade não. Então, essas características de qualidade e velocidade, o Thales é o único do Corinthians. E não à toa o pênalti que gerou o gol foi assim, tá bom? Então, pra mim, o Thales do jogo, o craque do jogo, foi o Thales Magno. O Thales do jogo. E o Depay jogou muito bem também. É um cara que tem muita qualidade, protege muito bem a bola. É o segundo gol dele, o segundo gol de bola parada. Vale destacar isso daí. Já deu assistência também. Ainda tá. Com o passar do tempo vai pegando o ritmo ideal, né? Mas é um cara que é muito bom jogador e jogando o tempo inteiro mostra que tá começando a pegar cada vez mais o ritmo de jogo. É um cara que é extra classe, tá? Para mim é a melhor contratação da história do futebol brasileiro, por todos os sentidos, né? Porque eu torço pro Grêmio, então seria fácil eu falar que é o Suárez. Mas é porque se a gente pega o Suárez, o Seedorf, vários desses jogadores são caras que são extra classe, no auge da carreira foram melhores que o Depay, mas é um momento que esses caras estão vindo em reta final de carreira. O Depay tá vindo no momento que talvez fosse para ele estar no auge da carreira, 29, 30 anos, teria mercado em muitos times da Europa, jogaria ainda na La Liga, jogaria na Premier League, jogaria em pelo menos metade de todas as equipes de todos os campeonatos do mundo, sem exagero. Pelo menos da Premier League, jogaria em pelo menos 10 dos 20. Na La Liga, em pelo menos 10 dos 20. E por aí vai. Então é por isso que para mim é a melhor contratação da história do futebol brasileiro. Lógico, eu não tenho muita propriedade para falar antes de 2013, 2014, que foi quando eu comecei a acompanhar a Vera. Então, antes disso, pode ter gente que fala, o Ronaldinho pelo contexto, o Romário pelo contexto. E aí, beleza. Mas de 2013 para cá, que é o que eu tenho propriedade, para mim essa é a melhor. Bom, se vai ser a que vai dar mais resultado, eu não sei. Mas no papel, pela idade, pelo que pode jogar, pelo futebol mesmo, é a melhor. E olha que eu torço pro Grêmio. Poderia falar o Suárez. Mas, como eu falei, o Suárez estava já problema no joelho, quase se aposentando, enfim. Estatísticas: 13 chutes do Cuiabá sendo 5 a gol, mas nenhuma muito difícil pro Hugo. 9 do Corinthians sendo 3 a gol. Posse de bola, o Cuiabá um pouquinho mais. Faltas 14 do Cuiabá tendo 5 amarelos. 16 do Corinthians tendo 2 amarelos. Escanteio 5 do Cuiabá, 2 do Corinthians. Com esse resultado, o Corinthians na 15ª colocação com 35 pontos. O Cuiabá na 19ª com 27. Cara, a vantagem do Paranaense pro Cuiabá já tá em 7 pontos. O Cuiabá não vai passar disso daí, tá bom? Então, pra mim, o Cuiabá já tá rebaixado, o Goianiense mais ainda. Os dois já rebaixados. Eu diria que, ainda mais porque o Cuiabá não tem. Posso estar. Tanto faz. O Cuiabá não tem torcida, é a mesma coisa que o Bragantino. Então, assim, na reta final de campeonato, essas equipes grandes como Corinthians, Fluminense, o estádio vai estar lotado. Vai ter todo esse incentivo a mais, o adversário vai estar com a perna tremendo contra esses times grandes. E aí, quem vai enfrentar o Cuiabá e o Bragantino vai saber que o adversário não vai lotar o estádio. É um time que vai ter menos pressão. Se for rebaixado, vai ter menos repercussão. Então, assim, são equipes que se deram mal, pelo justamente característica do clube. O Juventude é outro. O Juventude que agora que perdeu o Jair Ventura. Perdeu não, demitiu. Já era também. Pra mim, os rebaixados vão ser esses quatro, tá bom? O Paranaense venceu do Cruzeiro. Tem um jogo a menos ainda, tem que ver como é que vai se portar. Mas eu diria que times que ainda tem que ficar com muito olho aberto. Criciúma, Vitória e Atlético Paranaense. Esses três. E eu já comentei aqui, porra, há mais de uns 2, 3 meses. Grêmio, Corinthians e Fluminense não caem, tá bom? Mas
Paranaense, Vitória e Criciúma ainda tem que abrir o olho, tá bom? Eu diria que o Criciúma um pouquinho menos. Porque o Criciúma é um bom mandante e fora de casa empatou com o Botafogo, ganhou do Grêmio, vive um bom momento. E o Vitória engatou uma sequência interessante. Realmente eu acho que o G4 vai terminar assim, cara. Depende muito do Atlético Paranaense nessa reta final. Mas eu acho que vai terminar assim mesmo. E os 4 rebaixados, se terminar assim com Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense, vamos ser sinceros, não vai ter nenhum impacto muito grande, tá? Agora, se um Atlético Paranaense, que é uma equipe que já está há muito tempo em primeira divisão, recentemente ganhando Sul-Americana, Copa do Brasil, seria um baque ser rebaixado. Corinthians, Fluminense e Grêmio mais ainda. Mas eu acho que vai ficar nesses 4 mesmo. Se mudar, é ou Criciúma, ou Vitória, ou Paranaense. Mas eu acho que fica nesses 4 mesmo, tá bom? Foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Pra mim foi o Thales Magno. E é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.